Boa noite, pessoal. Sem muita pretensão, tá? Nós vamos fazer um resumo da obra Os Processos de Globalização, a obra do grande gênio Boaventura de Souza Santos, um dos intelectuais brasileiros mais festejados pela academia. As interações transnacionais conheceram uma intensificação dramática. Foram disseminadas por meio de informações e imagens e também deslocamento de pessoas em massa. Segundo Giddens, globalização é a intensificação de relações sociais mundiais que unem localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a muitas milhas de distância e vice-versa. A globalização tem as dimensões social, política e cultural. Em verdade, trata-se de um fenômeno multifacetado, com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo. O fenômeno da globalização combina a universalização e a eliminação das fronteiras. No entanto, acarreta o aumento dramático das desigualdades entre países ricos e pobres, a sobrepopulação, que é o excesso de pessoas, também a catástrofe ambiental, os conflitos étnicos, a migração transnacional massiva, a emergência de novos estados e a falência e implosão de outros, a proliferação de guerras civis, o crime globalmente organizado, a democracia formal como uma condição para a assistência internacional e etc. Bom, Froebel, Henriques e Cry, em 1982, foram os primeiros a falar da emergência de uma nova divisão internacional do trabalho, baseada na globalização da produção, levada a cabo pelas empresas multinacionais. Os principais traços desse fenômeno são economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à escala global, processos de produção flexíveis e locais, baixos custos de transporte, revolução nas tecnologias da informação e comunicação, desregulação das economias nacionais, preeminência das agências financeiras multilaterais, emergência de três grandes capitalismos transnacionais, que é o americano, o japonês e a União Europeia. As economias nacionais no neoliberalismo, elas abrem-se ao mercado mundial e também os seus preços domésticos devem tendencialmente adequar-se aos preços internacionais. Também ela deve ser dada prioridade à economia de exportação, que é o antigo plantation. As políticas monetárias e fiscal devem ser orientadas para a redução da inflação e da dívida pública e para a vigilância da balança de pagamentos. Os direitos de propriedade privada devem ser claros e invioláveis. O setor empresarial do Estado deve ser privatizado. A tomada de decisão privada deve ditar os padrões nacionais de especialização. A mobilidade de recursos, investimentos e dos lucros também ocorre em grande escala. A regulação estatal da economia deve ser mínima, tá? Deve-se reduzir o peso das políticas sociais no orçamento do Estado. Nessa visão, deve ser reduzido o montante das transferências sociais, eliminando a sua universalidade e transformando-as em meras medidas compensatórias em relação aos estratos sociais inequivocadamente vulnerabilizados pela atuação do mercado. As empresas multinacionais são a principal forma institucional desta classe capitalista transnacional. E a magnitude das transformações que estão a suscitar na economia mundial está patente no fato de que mais de um terço do produto industrial mundial é produzido por elas. A chamada tripla aliança, que foi estudada por Evans, é composta pelas empresas multinacionais, pela elite capitalista local e pela burguesia estatal. A teoria de Becker e Sklar propõe a teoria do pós-imperialismo e falam de uma classe emergente, chamada de burguesia de executivos. O aumento das desigualdades tem sido acelerado e tão grande que é adequado ver as últimas décadas como uma revolta das elites contra a distribuição da riqueza. O consenso neoliberal é o de que o crescimento e a estabilidade econômica assentam na redução dos custos salariais, para que é necessário liberalizar o mercado de trabalho, reduzindo-se os direitos liberais, proibindo a indexação dos salários aos ganhos de produtividade e os ajustamentos em relação ao custo de vida, e eliminando a prazo a legislação sobre o salário mínimo. O FMI e o Banco Mundial controlam a dívida externa mundial e praticam a globalização da pobreza, na visão de Boaventura. A globalização comprimiu a autonomia política e a soberania efetiva dos estados periféricos com uma intensidade sem precedentes. Ela acentuou a tendência para acordos políticos interestaduais, como União Europeia, NAFTA, Mercosul, ou seja, os estados nacionais evoluíram para a forma de soberania conjunta ou partilhada.
o Estado-nação parece ter perdido a sua centralidade tradicional enquanto unidade privilegiada de iniciativa econômica, política e social. No campo da economia, a transnacionalização da regulação estatal adquire maior saliência. As políticas de ajustamento estrutural e de estabilização macroeconômica, impostas como condição para a renegociação da dívida externa, cobrem um enorme campo de intervenção econômica, provocando uma enorme turbulência no contrato social. Os fenômenos culturais só lhe interessam na medida em que se tornam mercadorias, que, como tal, devem seguir o trilho da globalização econômica. As três contradições da globalização são, primeira, entre globalização e localização, ou seja, a desterritorialização. Segundo, o Estado-nação e o não Estado transnacional, questão do papel do Estado. Terceira, a visão de que a globalização é a energia incontestável e inabalável do capitalismo, e os que a veem como oportunidade para ampliar a escala e o âmbito da solidariedade transnacional e das lutas anticapitalistas. O debate em voga é se há uma ou várias globalizações. A grande maioria dos autores só existe uma, a globalização capitalista neoliberal. Uma resistência mais eficaz contra a globalização reside na promoção das economias locais e comunitárias, economias de pequena escala, diversificadas, autossustentáveis, ligadas a forças exteriores, mas não dependentes delas. Globalização econômica e pós-consenso de Washington. As características da globalização não vigoram, no entanto, de modo homogêneo em todo o planeta. Ela representa os conjuntos de relações sociais que se traduzem na intensificação das interações transnacionais, sejam elas práticas interestatais, práticas capitalistas globais ou práticas sociais e culturais transnacionais. E para onde vamos é o que Boaventura nos convida agora. Acredita-se que estamos em um período de transição. O sistema mundial é muito complexo, porque é constituído por três grandes constelações práticas. Práticas interestaduais, práticas capitalistas globais e práticas sociais e culturais transnacionais. E esse foi Mestre Boaventura.